Avaliação neuropsicológica fase 2. Oi, gente, tudo bem? Então hoje eu vim dar um respaldo, né, um retorno da avaliação neuropsicológica que o Christopher está passando. Teve a primeira consulta, foi a anamnese, como eu já gravei no vídeo. Na segunda consulta ele já foi direto com a terapeuta, então para ele conhecer os lugares, conhecer ela falar dela e tudo mais, e já colocar algumas atividades em prática. E aí ela me deu um documento que se chama abreviado Perfil Sensorial 2, e aqui tem várias questões. Eita, correr de batom. E aqui tem várias questões que é para eu responder referente ao comportamento do Chris. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Aí a primeira fase aqui é para você preencher os dados da criança, então nome, idade, quem está examinando, se tem mais irmãos, se o autismo já existe na família e tudo mais. Lembrando que a gente está fazendo esse exame para em busca, né, do resultado do TDAH. E também ele acaba complementando o diagnóstico do autismo, porque levanta os pontos exatamente do que ele tem dificuldade, o que ele tem facilidade. Então, assim, vou tentar ser breve nas perguntas aqui. A primeira é: parece muito mais inquieto em situações sociais do que quando está sozinho? Aí eu vou ler aleatório, tá? Se comporta de maneira estranha ou bizarra, né? Que é muito comum o pessoal chamar a pessoa autista de esquisitinha, né? O TDAH, porque ele tem as suas manias, a sua forma de estereotipias, e o pessoal chama de esquisitinha. Então, entra dessa parte para você avaliar. Prefere estar sozinha do que com os outros. Não percebe quando os outros estão tentando tirar vantagem dela. Então, o Christopher também não percebe. Não tem boa coordenação. Eu já falei isso aqui em algum vídeo, que o Christopher não tem uma boa coordenação geral, assim, para segurar. Até, gente, tem um vídeo dele que ele foi brincar para pular e ele, cada vez que ele pulava e tentava girar, ele caía. E eu, meu Deus, para. Então ele também não tem uma boa coordenação para isso. É capaz de imitar as ações de outras pessoas. Às vezes ele imita, às vezes não. Não parece se importar em estar fora de sintonia com um mundo diferente dos outros. E ele não parece. Então, assim, são questões que a gente precisa alinhar e avaliar exatamente, porque as questões, a resposta são: não é verdade, algumas vezes é verdade, muitas vezes é verdade, quase sempre é verdade. Então é basicamente pouco, muito, mais ou menos, muito e muito, entendeu? Então precisa avaliar, porque para várias situações que estão indicadas aqui, nem sempre ele faz. Então, que nem aqui uma: pensa ou fala sobre a mesma coisa repetidamente? Sim, principalmente sobre as falas do exemplo. Eu já falei que o Christopher tem muita ecolalia, então ele pensa sobre episódios do desenho e repete esse episódio por várias vezes, assim. Então é nesse nível que eu falei, assim, tinha uma hora que eu falo: meu Deus, acho que eu não aguento mais ouvir esse desenho, eu já decorei o episódio só dele falar. Aqui, ó: evita contato visual ou tem contato visual diferente? Não. O Christopher não evita contato visual. Às vezes, hoje em dia ele tá tirando foto meio que olhando assim pro lado, e até o André falou assim: eu acho que nessa parte sim, mas eu acho que não, porque quando ele tá assim, olhando pro lado, que nem a gente foi em alguns museus, nas férias, essas coisas, ele era muita informação, que nem a gente foi no Bob Esponja, gente, ele adora Bob Esponja, e chegava lá, tinha alga marinha, tinha não sei o que, o plâncton, a flor, a blá blá blá. Ele ficava assim, porque para eles é muita informação, né? Não é igual a gente consegue concentrar aqui, e aí ali fora tá passando passarinho, tá sol, tá não sei o que lá, e eu não percebo. Não, para ele tudo ao mesmo tempo é um grande estímulo. E eu até conversei uma vez com uma mãe autista, e ela também é autista, e ela falou que ela realmente sente essa sensação de entender várias coisas ao mesmo tempo, de ouvir várias coisas ao mesmo tempo, de conseguir prestar atenção. Enquanto eu tava conversando com ela, tinha umas mães lá no fundo, na clínica, ela falou: eu tô entendendo o que elas estão falando. Ela falou: passou um carro na rua, eu também tô entendendo o carro. Então, é complicado, mas essa parte de ser desatento, assim, o Christopher também tem, e de falar várias coisas, e repetidamente. Em uma das folhas são 65 questões. Aí, novamente, é considerada estranha ou esquisita por outras crianças? Ai, eu tenho medo disso, mas infelizmente é. Fica perturbado em uma situação com muitas coisas acontecendo? Fica. Nossa, totalmente. Às vezes, que nem quando ele entra em crise. Eu preciso tirar ele daquele ambiente, levar ele para um lugar fechado, controlado, e acalmar ele, e fazer ele... basicamente igual uma crise de ansiedade, sabe? Que você precisa fazer a pessoa lembrar na realidade que ela tá ali, que o tempo tá acontecendo aqui e agora, e se concentra. É basicamente a mesma coisa. Não entende como os acontecimentos se encadeiam entre si, causa e efeito, da mesma maneira que outros da sua idade? Sim, ele não entende. Às vezes ele não entende, se ele quebrar um brinquedo ele vai ficar sem.
Bom dia, filho. Bom dia. Tudo bem? Bem. Mãe passou batom, dá beijo. A mãe tá gravando vídeo, tá bom? Ó, mãe. Oi. Ativar. Ativar. Ô, filho, senta aqui um pouquinho pra mãe terminar de gravar o vídeo. Christopher tá aqui do lado da tchau no vídeo. Vem mais pra cá. Aqui, ó. Tchau! Quer ficar aqui? Tchau. Quer ficar aqui ou quer sentar no sofá? No sofá. Então senta aí. Agora a mãe vai falar, tá bom? Aí uma das questões tá aqui, tem boa higiene pessoal? Tem. O Christopher realiza essas funções completamente sozinho, então não é uma necessidade. Eu não tô achando aqui, mas tem uma questão que eu já tinha lido que fala assim, que basicamente fala se ele consegue entender quando as pessoas estão fazendo alguma piada ou não, que é quando a gente vai falar que a pessoa é literal ou não, e o Christopher não consegue entender. Então eu sempre falo, mas pode ser que a gente faça. Não, fala pra ele assim, que vai fazer ou não vai fazer. Não fica tentando achar formas de falar, porque ele não vai entender. Tem que ser preto no branco, sabe? Tem que falar isso ou aquilo. Aí tem uma outra parte que fala se ele tem dificuldade de mudanças, então entra na rigidez cognitiva. Ele tem, fica muito agitado em situações sociais. Ele fica, dependendo, principalmente quando tá ele e o André. Nossa senhora. Aí ele fica muito agitado e é muito difícil pra gente. Mas quando ele tá só comigo, fica de boaça. Quando tá só com o André é mais ou menos assim, mas comigo ele se comporta muito melhor porque eu sou um pouco mais rígida. Mas quando tá os dois, nossa senhora, é muito difícil mesmo. E aí aqui tem uma outra parte do processamento sensorial, que aqui tem dificuldade em concluir tarefas quando a música tá tocando ou TV ligada, não consegue. Se distrai quando há muito barulho ao redor, fica ansioso quando fica em pé ou em proximidade aos outros. Hoje em dia já tá um pouco menos, mas antes da gente receber o diagnóstico, nossa, era muito difícil para ele pegar uma fila, ir num lugar que tivesse muita gente, ir no mercado. Então, enfim, assim, são pontos que você precisa reconhecer. Se inclina para apoiar imóveis ou outras pessoas, sim, e cai. E é bem complicada essa parte. E aqui tem uma outra página, aí tá aqui, comportamentais associadas ao processamento sensorial. Parece propenso a acidentes? Total. O Christopher se machuca demais, ele cai, escorrega, ele pula, e aí ele pula no pé só e tropeça, e a gente tá sempre preocupado. Ele vai falar, não, ai, pera. Então, porque assim, ele é bem desastrado nessa parte. Tem dificuldade, aqui ó, tem dificuldade de interpretar linguagem corporal ou expressões faciais? Tem. Ele, hoje em dia, quando a gente começou a diagnosticar o autismo e eu vi essas questões, eu fui atrás porque eu vi que eles não sabiam muito bem a expressão. E aí eu percebi que o Christopher realmente não sabia as expressões, e eu fiquei muito chocada com isso. Porque é uma coisa tão falada em desenhos e desde sempre, a gente, faz a cara de bravo, e faz que tá feliz, e chora e tudo mais. Ele não sabia. E aí hoje em dia ele sabe uma coisa ou outra, mas, tipo, que nem eu falei pro André, quando você tá conversando e você dá um toque na pessoa, assim, tipo, falou demais, ele não reconhece isso. E isso é basicamente uma comunicação não verbal socialmente conhecida, né? Todo mundo consegue associar que quando você faz assim com o olho pra pessoa, tipo, cala a boca, falou demais, ou tipo, a pessoa não sabe disso. E aí ele não sabe, ele não reconhece. Então não dá nem quando fala assim, quando você dá aquela olhada pra pessoa assim e vira, ele não reconhece, entendeu? Se desvia de tarefas para observar todas as ações na sala? Sim, às vezes ele não consegue concluir alguma coisa na cara dele para poder observar tudo ao mesmo tempo, né, filho? Se perde facilmente, muito facilmente. E só faz birra. E aí, quando eu fui passar na primeira vez que o médico falou se ele tinha crise, eu falei, não tem. Ele falou, mas ele faz birra? Eu falei, faz. Ele falou, então, isso é uma crise. E eu, nossa, porque a gente sempre entende que birra é birra, né? Ele falou, não, porque a criança autista, quando ela vai entrar em crise, as situações que ela faz de bater no chão, de chorar e quer ficar, não sei o que, parece uma birra, mas é que ela não tá conseguindo lidar com a quantidade de informações, de estímulos ao mesmo tempo, tá tudo ali girando pra ela, então o comportamento infantil é sentar e gritar e chorar, e aí você fala, para de fazer birra, e não quer dizer que ele tá fazendo birra, né? Geralmente é uma crise, mas fica popularmente conhecido como uma birra. Aqui, fica frustrado facilmente, fica e por poucas coisas, e por besteiras basicamente. Então,
foi escovar o dente, ele não conseguiu escovar o dente. Ele fica frustrado e fica reclamando um dia inteiro disso. Possui medos que interferem nas rotinas diárias? Sim, aqui onde a gente mora, nosso quintal tem uma boa parte... Saúde, filho. Nosso quintal tem uma boa parte de barro. E aí, quando chove, aparece sapo. E aí ele tem tanto medo de sapo que a gente arrumou aqui um quintal bonitinho para ele poder brincar, né, cimentado, fica tranquilinho. Mas ele tem tanto medo do sapo que ele não sai para brincar no quintal. Então assim, ele fica dentro de casa. E o sapo não vai estar aqui de dia, né? A gente já colocou tela, as coisas, ele não vai passar para cá. Mas ele não vem porque ele tem medo. Então assim, são coisas que acontecem que ele tem medo, que nem ele vai na minha mãe. Aí ontem mesmo ela chegou, e aí eu falei para ela do sapo que tava aí, ela foi descer e falou, vamos pro lado do sapo. Ele nem desceu. Eu falei pra ela, não fala isso porque ele tem medo. Ela falou, não, mas não tá aqui agora. Eu falei, mas não adianta. Ele tem medo e o medo barra ele. Bom, enfim, gente, são esses pontos que foram levando, que são questionados aqui nesse questionário. E aí, ao final, tem aqui algumas observações que eu acredito que seja a psicóloga que vai preencher. E aí eu preciso pontuar, eu preciso responder, eu ainda não respondi, e entregar pra ela, que eu acho que faz parte do questionário que ela precisa formar. Então tem a parte comportamental que ela vai reconhecer e o que eu vou pontuar aqui. Tudo que eu pontuar aqui, acredito eu, ela vai trabalhar em cima dele para ver como que ele responde a isso, porque tem a minha avaliação e vai ter a avaliação dela. Então, basicamente, uma complementa a outra para poder formar uma avaliação final. Então, a segunda parte da avaliação neuropsicológica foi essa. Eu recebi esse questionário para preencher e falar sobre ele, sobre a vida comportamental dele nos ambientes sociais, escolares, né? Enfim, tudo como ele reagiu até hoje. É basicamente uma nova anamnese, mas vamos chamar de questionário, porque é um questionário que eu recebi. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre essa segunda parte. Se tiver mais novidades, como eu disse, eu volto aqui e vou gravando tudo para vocês, deixar aqui registrado sobre a avaliação neuropsicológica do Christopher. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários, fala para mim o que você achou e vamos falar sobre. O autismo tá aí, ele tá acontecendo, é real e é agora e a gente precisa falar sobre. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curte, comenta, compartilha. Um beijo e até a próxima. Tchau!